Fala galera, hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre tipos de rochas, tá bom? Pois bem, primeiramente a gente vai entender o que é uma rocha, tá bom? E uma rocha é um agregado de sólido formado por um conjunto de minerais, ok? Então isso daí é uma rocha. Pois bem, existem três tipos de rochas. Nós temos rochas magmáticas ou ígneas, é a mesma coisa, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Vamos começar pelas rochas magmáticas. As rochas magmáticas são rochas que se formam a partir do resfriamento e solidificação do magma. E magma é uma substância pastosa que sai do interior da Terra. O magma ele sai, pessoal, da parte ali do manto terrestre e vai em direção à crosta terrestre, tá bom? E aí ele acaba indo e se solidificando tanto na parte interna da crosta terrestre ou então na parte externa da crosta terrestre. Devido a quê? Devido à temperatura ser menor e os agentes externos acabarem agindo sobre o magma. Bom, se o magma se solidificar na parte interna da crosta terrestre, nós damos o nome de rocha intrusiva. E se o magma se solidificar na parte externa da crosta terrestre, nós damos o nome de rocha extrusiva. Olha aqui, ó. Aqui nessa imagem, o magma ele está entrando em erupção, tá bom? Através dos vulcões. Ele está saindo, sendo derramado na parte externa da Terra, e então ele vai se solidificar. Esse magma aí que está saindo nas erupções vulcânicas, eles vão se solidificar a partir do contato com a parte externa da Terra, ou seja, a partir do contato com o ar, com a água. Isso daí vai solidificar o magma e ele vai se transformar em uma rocha magmática extrusiva, tá bom? Pois bem, as rochas magmáticas, elas podem ser intrusivas e extrusivas. As intrusivas nós temos o granito como exemplo, e as extrusivas nós temos o basalto. Pessoal, essas rochas magmáticas, por exemplo o basalto, ele pode sofrer intemperismo, tá bom? E se transformar em sedimentos. E aí ele se transforma em solo. Um exemplo é o que acontece no sudeste do Brasil, tá bom? Os solos vermelhos, solos basálticos. Pois bem, as rochas sedimentares agora. As rochas sedimentares, elas se formam a partir de mudanças ocorridas em outras rochas. E essas mudanças ocorrem pela ação da chuva, do vento, do rio, do mar. Tudo isso daí, pessoal, acaba ocasionando mudanças e intemperizando as rochas. As rochas, elas passam a se tornar pequenos fragmentos, tá bom? Elas acabam se tornando o que a gente chama de poeira. E essas poeiras, elas acabam se depositando uma sobre a outra. Restos de minerais dessas rochas acabam se depositando um sobre o outro. E isso acaba fazendo com que elas se compactem. Depois de se compactarem, elas se cimentam. E depois elas se litificam. A litificação quer dizer o ato das rochas sedimentares, dos sedimentos se transformarem em rochas sedimentares, tá bom? Com isso, minerais de diversos tipos de rochas acabam se misturando e se transformando em rocha sedimentar. Como vocês podem ver aí nessa imagem. Ó, compactação, litificação e aí transformou-se em rocha sedimentar. O arenito é um exemplo de rocha sedimentar, a areia da praia é um exemplo de rocha sedimentar, entre vários outros tipos de rochas. O calcário é um tipo de rocha sedimentar também. Alguns animais, eles acabam sendo depositados em sedimentos e se transformam também em rochas sedimentares de tipo orgânicas. Pois bem, rochas metamórficas. Rochas metamórficas são rochas que sofreram metamorfose. Bom, essa metamorfose ela vai acontecer devido à ação da temperatura e da pressão em rochas que já existiam antes, que eram rochas magmáticas ou rochas sedimentares. Assim como ocorre no mundo animal, a metamorfose também ocorre nas rochas. Por exemplo, se nós tivermos uma rocha magmática e essa rocha magmática passar por uma pressão e uma temperatura diferente, ela pode ser alterada e se transformar em uma rocha metamórfica. Tá bom? As causas são as pressões internas e as altas temperaturas. Isso acontece